Então, beleza, como eu ia dizendo, na aula de hoje a gente vai estudar esse conceito da distância, como a gente calcula a distância entre um ponto e uma reta. Entre ponto e reta. Acredito que alguns de vocês já tenham visto, né, esse conceito antes no ensino médio, mas para quem não viu, não há lá grande segredo nessa parte. Vamos trabalhar essa parte do conteúdo sem muito conceito em si, né? Porque já vimos o conceito de ponto, de reta, de distância, né? Eu vou mostrar como que a gente faz isso já na prática mesmo, né? Vou pegar aqui um exemplo, desenvolver esse raciocínio e logo em seguida eu vou mostrar para vocês uma forma geral que pode ser aplicada a essas situações para que você obtenha de forma mais rápida, né, essa distância entre ponto e reta. Né? Então, vamos considerar aqui como um exemplo, né, a seguinte questão. Eu vou ter aqui um ponto P, né, de coordenadas 2 e 3 e uma reta R definida como x mais 2y menos 2 igual a zero. Certo? Então, se a gente for representar esse ponto e essa reta no plano cartesiano, só para poder facilitar a nossa visualização, vai ficar algo mais ou menos assim. Vou fazer aqui esse desenho. Aqui. Pode ser a partir daqui. Assim. Temos aqui o eixo das abscissas x, o eixo das ordenadas y. Né? Vamos colocar aqui os pontos 0, 1, 2 e aqui o 3. Essa reta, se a gente for plotar aqui nesse plano cartesiano, ela teria basicamente esse aspecto aqui. Ó. Vou colocar ela de uma cor, vou colocar verde. Assim, ela passaria pelos pontos 1 e 2. Né? E o ponto P, ele tem coordenadas 2 e 3, né? Por isso que eu marquei aqui o 3 no Y e aqui faltou marcar o 2 no X, né? Então, unindo essas coordenadas, tá aqui a representação do ponto P. Vou fazer ele mais, vou colocar mais para cá, certo? Então, como eu quero calcular a distância entre essa reta R e esse ponto, a distância entre eles é, como vou dizer assim, é o menor caminho que esse ponto teria que fazer para poder chegar nessa reta, né? E o menor caminho é esse ponto seguir em linha reta, né, formando um ângulo de 90 graus aqui com essa reta R. Né? Então, vou colocar aqui em vermelho essa reta que ele formaria assim, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar isso direito. Assim. Né? Onde esse ângulo aqui é de 90 graus. Né? Se esse ângulo for maior ou menor do que 90 graus, essa reta vai ser inclinada e o caminho que esse ponto vai seguir para poder alcançar a reta R não vai ser o menor possível. Então a gente não pode chamar propriamente de distância. Tá? Então, esse é o conceito envolvido. E o que queremos calcular é isso daqui, ó. Esse comprimento aqui. Tá? Eu vou chamar de D de distância. Né? A gente pode até colocar D entre R e P, né? Mas como a gente já sabe que está falando disso mesmo, eu vou chamar só de D. Né?
É normal nos livros eles colocarem o índice aqui entre o ponto e a reta considerada, tá? Mas nesse caso, só para não poluir mais ainda a anotação, vamos deixar assim, né? Então, a primeira coisa que a gente observa é que esse segmento que corresponde à distância entre o ponto e a reta, ele em si está sobre uma reta também, né? Por isso que eu prolonguei aqui para além do ponto P e para além da reta, né? Onde tem essa intersecção aqui, certo? Então, na verdade, a gente vai estar calculando a distância entre dois pontos específicos. Digamos que esse aqui seja o P e esse ponto aqui eu vou chamar de Q, né? Tá? Esse ponto aqui onde essa reta vermelha intersecta com a reta R, que eu representei aqui pela cor verde. Então, assim sendo, a gente vai mostrar aqui sem fórmula, né? Apenas raciocinando com o que a gente tem, com as coordenadas do ponto, com a equação da reta, como que a gente faz para poder, o passo a passo, né, para poder calcular essa distância sem utilizar uma fórmula pronta, né? Então, o primeiro passo, vou colocar aqui. Eu vou chamar essa reta vermelha que está aqui, que é perpendicular à reta R, eu vou chamar de T, né? Vou colocar aqui, escrever assim, reta T. Reparem que, como eu disse, a reta T é perpendicular à reta R, né? E eu tenho a equação da reta R. Então, vamos obter uma equação para essa reta T também, né? Vamos ver como é que a gente pode chegar nessa equação, né? Vamos ver, a gente pode fazer assim. Ó, a gente sabe que essa reta T passa pelo ponto 2 e 3, né? Então, a princípio, tudo que a gente precisaria saber era o coeficiente angular dessa reta T, né, para poder conseguir encontrar uma equação que descreva essa reta, né? Eu tenho o coeficiente angular da reta T, gente? O que vocês acham? Tem ou não? E aí? Só com base no que foi dado aqui, sabendo que a reta T é perpendicular à reta R, né? Eu tenho como obter assim de cara o coeficiente angular da reta T? Ninguém? Então, temos como fazer isso sim, gente. Basta saber qual é o coeficiente angular da reta R, né? Lembram da fórmula que eu mostrei na aula anterior? O coeficiente da reta R vezes o coeficiente da reta T tem que ser igual a menos 1, né? Se eu sei uma, eu necessariamente sei a outra também, que basta mandar para o outro lado da equação, né? Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, o primeiro passo é vamos obter a equação da reta T. Então, para poder fazer isso, vamos lembrar aqui que a equação da reta R, como o problema foi dado, tem a forma x mais 2y menos 2 igual a zero, né? Vamos reescrever essa equação aqui de outra maneira, né? Vamos colocar aqui, deixar o y isolado no primeiro membro. Então eu tenho que 2y vai ser igual, o x passa para o outro lado negativo, o 2 que está negativo vai para o outro lado positivo, né? E agora eu pego esse 2 que está multiplicando o y e passo dividindo na equação. Aí eu vou ter y igual a menos x sobre 2, né? Mais 2 sobre 2 que vai dar 1, certo? Então essa é uma outra maneira de representar a equação da reta R, né? Aí vocês lembram que na aula passada a gente viu que uma maneira de você representar, né, a equação reduzida da reta pode ser escrita assim, ó, y vezes o coeficiente angular da reta, né, multiplicado por x, mais o coeficiente linear, que a gente chamou de n, né? Então, existe essa maneira aqui de representar.
Logo, o termo que está multiplicando pelo x na equação é o coeficiente angular. Tá? Então, eu coloquei nessa forma reduzida só para obter esse coeficiente angular. Aqui, ó, vou colocar assim, portanto, coeficiente angular, né, que é o MR, vai ser o termo que está multiplicando o x, é menos 1 sobre 2. Ok? Então, como eu mencionei anteriormente, existe a equação que relaciona o coeficiente angular de duas retas que são perpendiculares entre si, como é o caso da minha situação problema. Né? Então, eu tendo a equação da reta R, que a gente colocou aqui, com essa equação eu consigo descobrir o coeficiente angular de R, e sabendo o coeficiente angular de R, eu consigo encontrar o coeficiente angular da reta que é perpendicular a ela, no caso a reta T. Né? Então, sabemos da fórmula que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de T é igual a menos 1. Né? O de R eu já sei qual é, menos 1 sobre 2. Ó. Né? Vezes mt é igual a menos 1. Certo? Então, continuando, a gente quer o valor de mt. Né? Logo, o 2 passa multiplicando, aí eu vou ficar com menos mt igual a menos 2, né? E multiplicando por menos 1 de ambos os lados, a gente vai ter que mt igual a 2, né? Que é o que a gente queria obter de fato. É o coeficiente angular da reta t. Né? Agora nós conseguimos encontrar a equação da reta t. Por quê? Eu vou escrever assim, ó, sabemos que a reta t passa pelo ponto o ponto P, né, que tem coordenadas 2 e 3. E tem coeficiente angular, que a gente acabou de calcular, mt igual a 2. Né? Com isso, a gente usa a equação reduzida da reta, né, que eu coloquei ali agora há pouco, y igual coeficiente angular vezes x mais o coeficiente linear, né? E a gente consegue... Não, eu não vou nem colocar essa forma reduzida para a gente não se limitar a simplesmente substituir valores, né? Vamos raciocinar. Né? É o seguinte, a gente viu que para obter, para relacionar uma reta com seu coeficiente angular, a gente partiu da fórmula y menos y0 igual ao coeficiente angular vezes x menos x0, certo? Onde x0 e y0, aqui é y0 e x0, são as coordenadas do ponto P. Né? O 2 é o x0, o 3 é o y0, e é o que a gente vai substituir aqui. E o mt a gente também já tem, que é o 2. Né? Logo, eu vou ter y menos 2 igual a 2 multiplicado por x menos 3. Né? Então, vamos ver como é que fica essa equação aqui. 2 vezes x é 2x, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Né? Então, passando tudo para o segundo membro, passando para o primeiro, vai ficar assim, ó, y, 2x que está positivo passa negativo, né? O 6 que estava negativo passa para o positivo, fica 6 menos 2, 4. Né? E aqui vai restar 0. Né? E essa daqui é a equação da reta t. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, equação
de t, a reta t. Até aí tudo bem? Eu tenho alguma dúvida, gente? Tudo bem? Tudo certo. Então vamos continuar. Então, encontramos a equação da reta t, que era o nosso primeiro passo, né? Segundo passo, vou colocar aqui na folha de baixo. Segundo passo é o seguinte: a gente vai, sabendo a equação da reta t, né, e sabendo que elas se cruzam nesse ponto Q, vamos tentar encontrar as coordenadas desse ponto Q, né? Por que eu quero fazer isso? Porque aí o nosso terceiro passo vai ser o seguinte: vai ser calcular a distância entre os pontos P e Q, e assim resolve o problema, certo? Então, só adiantando o que vai vir aí pela frente. Então, o segundo passo vamos obter as coordenadas de quê? Nosso ponto Q. Então, como é que eu vou obter as coordenadas desse ponto? A gente tem a reta R, né, que tem a equação, tá aqui, x mais 2y menos 2 igual a zero. Então, x mais 2y menos 2 igual a zero. E acabamos de calcular a equação da reta t, né, que tem a equação é y menos 2x mais 4 igual a zero. Ou se for para... Eu vou colocar aqui do mesmo jeito, ó, o 2y primeiro. 2y mais x, né? Mais x. E aqui y menos 2x mais 4 igual a zero, né? Então, como é que eu vou saber onde essas retas se interceptam? Ora, a gente vai tentar encontrar os valores de x e y, né, que satisfazem essas duas igualdades, né? Encontrando esses valores, eu sei que eles corresponderão ao ponto exato em que elas se intersectam. Logo, a gente tem aqui um sistema de equações, né, com duas incógnitas, duas equações com duas incógnitas. Dá para a gente resolver. Então, para a gente resolver, façamos o seguinte, ó. Vamos multiplicar essa equação de baixo por menos 2, né? Aí vai ficar assim, ó. Nosso sistema vai ficar como... Vou colocar aqui embaixo. A primeira equação eu vou repetir, 2y mais x menos 2 igual a zero. E a segunda equação vai ser toda multiplicada por menos 2. Fica menos 2y. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Né? E menos 2 vezes 4 dá menos 8. Certo? E agora eu vou somar essas equações. Aí foi por isso que eu multipliquei por menos 2 embaixo. Ó, porque assim eu desapareço com o termo y. Né? Então, x mais 4x, ó, aqui vai zerar, né? X mais 4x dá 5x. Menos 2 somado com menos 8 dá menos 10, igual a zero. Logo, eu tenho 5x igual a 10, portanto, x igual a 2. Sabendo o valor de x, eu posso ir em qualquer uma das equações aqui, substituir o x e encontrar o y correspondente. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa de baixo da reta t, né? Já que tem o y sem multiplicar por nada, tudo facilita ainda mais os nossos cálculos. Né? Então, pegar aqui a equação y menos 2x mais 4 igual a zero. E onde tem x, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é o 2. Né? Y menos 2 multiplicado por 2 mais 4 igual a zero. Né? Logo, eu tenho y menos 4 mais 4 igual a zero. Y é igual a zero. Então, aqui vai cancelar, né?
Então as coordenadas do ponto Q são 2 e 0. Né? Então, até aí tudo bem, gente? Deixa eu só ver se eu não cometi nenhum erro, né? Tá, aqui é menos 1, 2. Cadê? Eu tô achando estranho é o valor do y ser 0 na equação. Vocês conseguem identificar algum erro? Só para ver se eu fiz tudo certo mesmo? Deixa eu ver aqui. Costumo cometer muito desses erros algébricos. Vamos ver. X sobre 2. Y de 2x menos. Tá. Não, deve ter alguma coisa errada aqui, gente. Me ajudem aí. Até pelo desenho mesmo, ó, o y não poderia ser 0, né? O y tem um valor maior do que 0. Né? Deixa eu ver, né? Menos x mais 2. Menos 1 sobre 2. O coeficiente angular deu 2 mesmo, da reta T. Então... estranho. Descobri aqui o meu erro, gente, ó. Fiz a substituição errada, bem aqui, ó. Onde tem y0, eu coloquei o valor do x0. Coloquei 2. Na verdade era para ter sido 3 aqui, ó. Tá vendo? Erro bobo que quase custou a questão. E onde tem o x0, eu coloquei o valor do y0. Né? Coloquei 3 em vez de 2. Né? Então vamos ver como é que fica aqui. Fica y menos 3. Né? E aqui 2x menos 4. Né? Logo, só vai alterar esse valor aqui, ó. Vai positivo, então aqui vai ficar 1. Né? Mudou só esse o valor desse coeficiente linear aí da equação t, tá? Então vamos corrigir aqui. Aqui vai ficar 1 também. Né? Aí quando multiplica por menos 2, aqui em vez de menos 8, vai ficar menos 2. Né? Então, fazendo as contas aqui, somando, vai ficar menos 4. Aqui, menos 4. Vou apagar aqui essa parte. Né? Passando 4 para o outro lado fica positivo, então x é igual a 4 sobre 5. Agora está mais coerente esse resultado. Né? Aí vou fazer essa parte aqui de novo. Né? Já fazendo essa correção. Né? Então y menos 2 vezes x, que é menos 4 sobre 5, mais 4 igual a 0. Né? Opa, aqui, ó, y menos vezes menos dá mais, então fica 8 sobre 5 mais 4 igual a 0. Né? Logo, fazendo MMC entre esses dois, ó, como é que o 4 é apenas 4 sobre 1, né? Vai dar 5, então fica 20 mais 8, 28 sobre 5. Né? Igual a 0. Né? Tá, menos 8. Acho que é isso mesmo, né? 2y
número grande esse. Eu acho que é 21, professor. É 21. Pera aí, deixa eu refazer aqui. Calma. Onde está aqui mesmo? Onde você identificou? Ali na multiplicação pelo 4, o senhor colocou, acho que 24. Ah, é verdade, é porque aqui é 1, né? Eu não fiz aqui a substituição. Verdade. Obrigado aí. Isso mesmo. Agora sim. Vamos ver se melhora. Então aqui fica 8 sobre 5. E aqui mais 1, né? Igual a 0. Então, tirando aqui o MMC, fica 5 mais 8 dá 13 dividido por 5. Né? Será que é isso mesmo? Tem que ser, né? Só conferindo aqui antes de seguir adiante para ter certeza que não foi cometido nenhum erro de continha aqui, né? Vamos ver aqui a equação de t é y menos 2x mais 1. Aqui está ok. Tá, então fica y menos 2x mais 1 igual a 0. Foi a equação que a gente utilizou, né? X é menos 4 sobre 5, dá 8 sobre 5 mais 1. Acho que tem que ser isso mesmo. Aqui vai dar 13 sobre 5 negativo. Então, se alguém estiver acompanhando e encontrar algum erro, pode falar, viu, gente? Professor, vamos lá em cima só um pouquinho. Eu identifiquei um erro, só um instantinho, Júlia. Aqui, ó, outro erro. O 4, quando vai para o outro lado, ele vai positivo, né? 4 sobre 5. Nossa senhora, parece que... Parece que eu tô pior do que o de costume hoje. Aqui fica menos 8, né? Aí, ó, altera todinha a conta. Ó. 5 é menos 8 mais 5, então fica menos 3, né? Então aqui, ó, y menos 3 sobre 5 igual a 0. Portanto, y igual a 3 sobre 5. Acho que agora não é possível, né? Tá certo. Então só peço que depois vocês refaçam todas essas contas, né? Ver se está tudo certinho mesmo. Mas eu acho que agora tá tudo ok. Né? Desculpe, Júlia, pode falar, acabei te interrompendo. É porque eu acho, não tenho certeza, falta só um pouquinho lá em cima. Eu acho que teve um erro no sinal aqui, ó. Qual? O menos 3 ele não passa na equação aí. O y menos 2x mais 1 igual a 0. Certo. Em cima, o menos 3 não passa pro outro lado, ele passa positivo. Então, aí na verdade... menos 4 mais 3. Então, na verdade, eu peguei o 2x e o menos 4, foi ele que eu passei pro outro lado, o primeiro membro, entendeu? Aí o 4 passou positivo, aí 4 menos 3 dá 1, ficou aqui, 1 positivo e o 2x negativo. Certo? Beleza. Ok, obrigado pela observação, mas foi isso aí que eu fiz. Geralmente a gente faz isso, né? Passa o menos 3 para lá e tal, mas normal, né? Poderia ter feito o oposto também, poderia ter passado o y menos 3 todo para o outro lado subtraindo e no final multiplicado por menos 1, daria a mesma coisa, né? Então, beleza, continuando. Logo, as coordenadas do ponto Q, né? Com tudo isso, a gente conclui que o ponto Q, P não, Q, né? Tem coordenadas que em x é 4 sobre 5 e em y é 3 sobre 5. Né? Esse era o nosso objetivo nessa etapa. Né? Aí, como eu falei para vocês, agora ficou fácil, porque eu encontrei o ponto onde essas retas se interceptam,
Agora, para poder saber a distância entre o ponto P e a reta R, né, basta eu calcular a distância entre P e Q. Né? E calcular a distância entre dois pontos a gente sabe, né? Usa aqui, ó, como o triângulo, né, de Pitágoras, forma aqui um triângulo retângulo onde a gente conhece os catetos. Aí basta calcular a hipotenusa que corresponde a essa distância, né? Então vamos só escrever aqui esse passo. Passo 3, né? Vamos encontrar então a distância entre P e Q. A distância entre P e Q. Então sabemos aí que o nosso ponto P tem coordenadas 2 e 3, né? E que o ponto Q tem coordenadas, acabamos de encontrar, 4 sobre 5 e 3 sobre 5. Então, vamos fazer assim, vamos chamar aqui de colocar x1, y1, x2, y2, né? Só para a gente se guiar aqui. A distância entre os pontos P e Q vai ser a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, né, somado com y1 menos y2 ao quadrado. Certo? Como está ao quadrado, tá, gente? Tanto faz ser x1 menos x2 ou x2 menos x1, né? No final das contas, independente do valor ser positivo ou negativo, quando elevado ao quadrado vai ficar positivo, né? Por isso que não estou me preocupando tanto em ver qual é o maior, qual é o menor, né? Então, continuando a fórmula, isso aqui vai ser a raiz quadrada de x1 é 2 e x2 é 4 sobre 5. Então fica 2 menos 4 sobre 5 ao quadrado, somado com 3 menos 3 quintos ao quadrado. O resultado fica a raiz quadrada de 2 menos 4 quintos ao quadrado. Quanto fica, gente? Faz aí, só 2 menos 4 quintos. Vamos ver se vocês aprenderam a fazer MMC. Dá quanto isso? Alguém? 10 quintos. 6 quintos? Isso mesmo, fica 10 menos 4, né? Então, 6 quintos ao quadrado, somado com... E quanto é 3 menos 3 quintos? 12 quintos. Isso mesmo. Tudo isso ao quadrado. Logo, a distância entre P e Q vai ser a raiz quadrada de 6 quintos ao quadrado, né? O quadrado ele pode ser distribuído para o numerador e para o denominador, ficando 36 sobre 25. E 12 sobre 5 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. E 5 ao quadrado, 25. Quanto é 36 mais 144?
eu posso fazer, né, a soma direta porque ambos estão sobre o 25, né? Então já que eu já não preciso mais tirar MMC nem nada. Então quanto fica 36 mais 144? 180. Obrigado. Oi? Bom, em todo caso é isso mesmo. 180 dividido por 25. Né? E agora, gente, o que eu faço? Pode colocar tudo no elevador 2 e quebrar com a raiz, né? Ou não? Ah, Não, né? desculpa, repete, eu não entendi. Será que pode simplificar por 5 ou não? Eu tenho que fazer a raiz primeiro. Então, na verdade pode, né? Só que a gente pode fazer outra coisa para não ter que racionalizar, né, esse resultado no final. A gente pode separar, né, e escrever da seguinte forma: distância entre P e Q fica raiz de 180 dividido pela raiz de 25, né? Por que assim, né? Porque o 180 a gente fatorando ele dá o que, ó? Por 2,90, por 2,45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1, né? É 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, é 6 ao quadrado vezes 5. Né? Então, aqui eu tenho a raiz de 6 ao quadrado vezes 5. Né? Dividido, raiz de 25, 5. Aí a raiz de 6 ao quadrado vezes 5 é a raiz de 6 ao quadrado, que é 6. A raiz de 5, que não é exata, dividido por 5. Certo? Mas você poderia fazer como você falou aí, Jéssica. Poderia ter dividido, né, por 5 em cima e embaixo, tudo. Só que aí você ia ter uma raiz de 5 embaixo. Aí no final você ia ter que racionalizar o valor. E no fim das contas chegaria nisso aqui também. Então é só mesmo... É uma questão de... Se você viu ali um número quadrado, né, que dá para tirar a raiz quadrada de imediato, não mexe com ele não. Dá um jeito de tirar logo a raiz dele, né, deixar ele separado, né, que vai facilitar suas contas lá na frente, ok? Então, com isso chegamos ao nosso resultado, né? Portanto, a distância entre as retas, ou entre as retas não, entre a reta, né? Entre a reta R e o ponto P é 6 raiz de 5 sobre 5. E assim resolvemos o nosso problema, a qual nos propunhamos no início. Tá? Então você viu que a gente não precisou de nenhuma fórmula pronta, né, para poder resolver o problema desse jeito. Porém, existe essa fórmula, né, que nos pouparia ter que fazer esses 3 passos. Né? Embora eu acho até mais interessante que o aluno entenda essa metodologia, né, no caso aí quando vocês virarem professores, ensinem seus alunos a raciocinar sobre o que eles estão fazendo, assim como eu mostrei para vocês. A gente usou outros conceitos das aulas anteriores, né, sem falar em uma forma fechada para se calcular isso. Né. Aí a partir do momento que vocês viram que eles entenderam isso, vocês vão lá e mostram a fórmula, né, que traduz todos esses passos aí a poucas linhas de cálculo. Né. Então, uma vez entendido como funciona, a gente vai escrever assim, ó, podemos generalizar, o procedimento que a gente descreveu, né? Então vou colocar assim, ó, o procedimento descrito nesse exemplo aqui, no exemplo anterior,
para calcular a distância D entre um ponto aí eu vou colocar aqui o ponto genérico, né? Colocar um ponto P de coordenadas x0, y0, certo? E uma reta a reta R também vou colocar ela na forma geral, como a equação que a gente viu, né? A equação geral, que é ax mais by mais c igual a zero, né? Qual é esse procedimento geral aqui, essa fórmula? D é dado pelo módulo de A vezes x0 mais b y0 mais c dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Alguém aí já viu essa fórmula? A demonstração dessa fórmula, eu estava até pensando em fazer para vocês, ela segue exatamente esses 3 passos que a gente fez aqui, né? Primeiro obter a equação da reta que é perpendicular, né? A reta R. Aí você tem lá o valor de um coeficiente angular. Depois vamos obter as coordenadas desse ponto onde elas se interceptam. Hein? Só que vai ser exatamente esse procedimento, só que sem os números que a gente utilizou aqui. Vai ser tudo dependendo desses termos. Ó. Px0, y0 e ax mais by mais c igual a zero. Você vai chegar nessa reta aqui no final. Né? Ou nessa equação aqui da distância entre o ponto e a reta no final, tá? Então ela segue exatamente esses 3 passos, né? Se vocês quiserem tentar fazer tudo, eu estava fazendo aqui o passo a passo dela no caderno, mas é muito longa, eu acho até um tanto tediosa, e fica aí como desafio para vocês tentarem fazer essa demonstração, certo? Mas a dica é essa, tá? Vocês vão usar exatamente esses 3 passos que eu descrevi acima, ok? Então, tendo essa fórmula aí, ó, a gente pode tentar ver se ela funciona realmente no nosso problema. Cadê aqui as coordenadas? Ó, ponto P é o 2, 3, né? E a reta R é dada por essa daqui, né? X mais 2y menos 2 igual a zero. Vamos colocar aqui. Né? Então, aplicando essa fórmula, vamos identificar aqui os termos. Né? A gente tem que x0 é quem? É o 2. Né? y0 é o 3. Né? O valor de A é o termo que multiplica o x, né? No nosso caso aqui, A vale 1. Né? O valor de B é o termo que multiplica o y, né? Como está aqui na reta R geral. Né? Logo, nosso caso aqui do problema é 2. E o valor de C é o termo independente da reta, que no nosso caso é o menos 2. Né? Então, a gente só precisa desses valores. Aplicando na fórmula, como é que fica? Fica o módulo de A vezes x0, então 1 vezes 2, certo? 1 vezes 2, mais by0, 2 vezes 3, né? Mais c, que é o menos 2. Tudo isso dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, continuando aqui embaixo, 1 vezes 2 é 2. 2 mais 3 dá 6. Então fica 2 mais 6. Mais vezes menos dá menos. Né? E aqui fica 1 mais 4 dá 5. Fica a raiz de
5. 2 mais 6 dá 8. 8 menos 2 dá 4. Então fica módulo de 4 sobre raiz de 5. Módulo de um número positivo é um número positivo, então fica 4 sobre raiz de 5. Mas a gente tinha encontrado 6 raiz de 5 sobre 5. Pessoal, Opa! dá pra voltar ali na somatória final? Opa, Ali professor, embaixo? eu acho que você somou errado. É 6, não é 4 não. Onde? Desculpem. 2 mais 3 mais 2, 2 quebra com 2, fica 6, não? Pera. É nesse ponto aqui, você fala? 2 mais 6 menos 2, aí dá 6 sobre raiz de 5. Ah, sim, de fato, verdade. Desculpem. Vocês devem estar pensando assim, né? Como é que esse cara formou em matemática errando desse jeito, né? Não, Mas eu cometo esse erro mas tanto que vocês não têm ideia. mas tem dia que a gente tá mais distraído mesmo. Não, eu mesmo quando estou concentrado erro bastante. Eu fico muito preocupado mais com a estrutura do que eu estou trabalhando do que com as contas em si, né, consideradas mais básicas. E isso espero que vocês não desenvolvam esse hábito porque é muito prejudicial, né? Principalmente quando você desenvolve uma conta longa, né? Aí chega lá no final, o resultado não bate de jeito nenhum, você vai ver cometer um erro de sinal lá no começo. Isso aí é desesperador. Então é isso, ó, fica 6 sobre raiz de 5, né? Aí é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado? 6 raiz de 5 sobre 5? O que vocês acham? Aí na... Racionalizar, não? Se Isso, racionalizar por uma raiz de 5, acho que dá, né? exatamente, Jéssica e Júlia, é isso mesmo, racionalizar. Multiplica pela raiz de 5 em cima e multiplica pela raiz de 5 embaixo, né? Aí como vai ficar 6 vezes raiz de 5, raiz de 5 vezes raiz de 5, a raiz some, né? Aí fica 5 embaixo. Pronto. E utilizamos 1, 2, 3, 4 linhas e não 3 páginas para resolver, né? Então, de fato, a fórmula até que ajuda um pouquinho, não é verdade? Ajuda bastante, né? Quando você está lá numa prova de concurso, de vestibular, né? É importante fazer isso, né? Mas é igual eu falei para vocês, né? Por exemplo, lá no curso de História da Matemática sobre a famigerada fórmula de Bhaskara, né? Que eu falei para vocês que não é de Bhaskara. Lá no Japão, os professores, quando estão ensinando os alunos, eles não ensinam a fórmula, que igual fazem aqui no Brasil, né? Ensinam não, mostram a fórmula e mostram como você substitui os termos lá da fórmula para chegar no resultado que você quer. Eles ensinam os alunos a resolver a equação de segundo grau sem usar a fórmula, usando o método do completamento de quadrado, né? E o método de completamento de quadrado é o método que é utilizado para demonstrar a fórmula mesmo, né? Então o que eu fiz aqui para vocês foi basicamente essa metodologia. Eu mostrei o passo a passo, né, de como resolver esse problema específico. Porém, esses 3 passos aqui, quando você coloca termos genéricos, né, em vez de números 2, 3, tá aqui a equação já bonitinha, né, com x mais 2, enfim, quando você coloca termos genéricos e faz esses 3 passos, você chega nessa fórmula aqui, né? Aí, sabendo como faz para poder chegar nela, aí sim, né, depois de você se familiarizar com essa metodologia, faz sentido você aplicar essa fórmula para poder facilitar a sua vida na resolução dos exercícios, né? Então, deixa eu ver se eu pego mais um exemplo para a gente exercitar esse conceito. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos colocar aqui, determinar a distância. Vou colocar aqui exemplo. Determine a distância. Agora não é entre ponto e reta, é entre duas retas.
entre as retas cadê R x mais 2y mais 5 igual a 0. E S não, vou colocar de T porque o S parece muito o meu 5, né? Então para não confundir ainda mais. X mais 2y menos 3 igual a 0. Entre essas duas retas aqui, né? E aí, vocês têm uma ideia de como a gente pode resolver esse problema? Agora não é mais entre o ponto e uma reta, é entre duas retas. O que vocês sugerem aí que façamos? Olha, vou iniciar o raciocínio assim. Primeiro, a gente tem que descobrir que tipo de retas são essas, né? Elas são paralelas ou elas são concorrentes, né? Ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum, né? Ou elas se cruzam em algum momento, né? Então, para isso, a gente precisa ver qual é o coeficiente angular dessas retas, né? Então, primeiro, ó, da reta R, tá aqui, ó, x mais 2y mais 5 igual a 0, certo? Vamos isolar o y. 2y igual a, o x vai para o outro lado negativo, o 5 também negativo, né? 5 y vai ser igual a menos x sobre 2 menos 5 sobre 2, né? Da reta T, x mais 2y menos 3 igual a 0. Isolando o y, vai ser menos x mais 3. Y é igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Tá? Então, a forma reduzida dessas retas fica assim. O que a gente pode dizer quanto ao coeficiente angular dessas retas, gente? Eles são iguais. São iguais, ó. O coeficiente angular de R é menos 1 sobre 2, é o termo que multiplica o x, né? E o coeficiente angular de 3 também é menos 1 sobre 2, né? Portanto, R é paralela a T, certo? Então, se elas são paralelas, a gente sabe que elas não têm nenhum ponto em comum, né? E agora, como é que eu resolvo o problema em si, que é encontrar a distância entre essas duas retas? O que vocês sugerem? E aí? Alguma ideia? Não? Então, vou dar a ideia então. A gente pode pegar, por exemplo, a reta R, né? E a gente pode escolher um ponto arbitrário sobre essa reta, né? Sabendo um ponto arbitrário sobre essa reta, para calcular a distância desse ponto a esse t é o equivalente a calcular a distância entre o ponto, é o equivalente a calcular a distância entre a reta R e a reta T, né? Então, eu vou desenhar aqui só para poder ficar claro o que eu estou falando, né? Deixa eu ver, é menos 1 sobre 2, coeficiente angular, então é voltado para cá e passa por menos 5 sobre 2. Tá, aqui e aqui, tá, já sei como fica. Assim. E assim. Y e X.
Então essa reta R tem coeficiente angular menos meio e passa pelo ponto menos 5 sobre 2. Então vai ser algo assim, ó. Mais ou menos essa que é a equação de R. Tá? E a reta T tem o mesmo coeficiente angular, ou seja, tem a mesma inclinação, né? E passa pelo ponto 3 sobre 2 em Y. Né? Então, digamos que seja essa daqui, ó, a reta T. Né? Então, como é que eu calculo a distância entre essas retas? Como eu falei para vocês, eu posso escolher um ponto arbitrário em R e calcular a distância desse ponto à reta T. Ou ainda, posso escolher um ponto arbitrário da reta T e calcular a distância desse ponto na reta R. Né? Para calcular a distância, a gente pode aplicar essa fórmula aqui, ó. Né? Mas para que a fórmula funcione, eu preciso desse ponto P aqui, certo? Como obter esse ponto P? Na reta T. Né? Vou pegar aqui a reta T, tem a equação x mais 2y menos 3. Ó. X mais 2y menos 3 igual a 0. E aí, sugestão de como é que eu faço para obter qualquer ponto em uma reta assim? Alguém tem alguma ideia? Sugestão? Não? Bom, se alguém ainda não viu, a gente pode simplesmente chutar. Sim. Olha só. Digamos que x seja igual a menos 1. Né? Chuta esse valor aí. Né? Aí a equação vai ficar como? Menos 1 mais 2y menos 3 igual a 0. Né? Eu escolhi o menos 1 porque menos 1 com menos 3 dá menos 4. Né? Então fica 2y menos 4 igual a 0. 2y igual a 4, logo y igual a 2. Né? Então a gente pode considerar esse ponto P aqui. Ó. Portanto, nosso ponto P vai ser menos 1 e 2. Entenderam? Poderia também, sei lá, vamos escolher aqui o x igual a 0. Né? Aí vai ficar a equação assim, ó. 2y menos 3 igual a 0, y igual a 3 sobre 2. Aí o ponto P seria 0 e 3 sobre 2. Tá? É um outro ponto também que a gente pode escolher. Certo? Então, para você pegar um ponto qualquer de uma reta, você chuta um valor para x ou para y. Né? Mas apenas o valor de um dos dois. Aí o outro vai depender do valor que você escolheu, né? Porque afinal de contas você tem essa igualdade a ser estabelecida, né? Ok? Então temos esse ponto P, aqui ó, temos P igual a menos 1, 2, né? E a equação da reta R, que é x mais 2y mais 5 igual a 0. Pronto, temos o ponto e temos a reta. Vamos usar a fórmula aqui, ó. Isso. D vai ser igual. Qual é o valor de A, gente? 1. É o termo que multiplica o x, ó. 1. Quem é x0? Menos 1. Quem é B? 2. 2, que é o termo que multiplica o y. E quem é y0? 2. 2. E por último C? 5. 5. E A ao quadrado mais B ao quadrado, né? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aqui. Módulo de menos 1
mais 4 mais 5. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 4 dá 5, né? Raiz de 5. Menos 1 mais 4 dá 3. 3 mais 5 dá 8. Módulo de 8 sobre raiz de 5. Módulo de número positivo é ele mesmo, né? E novamente temos uma raiz no denominador. Vamos racionalizar. Multiplica pela raiz de 5 em cima e embaixo, vai ficar 8 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Pronto, essa é a distância entre as duas retas R e T. Ok? Professor, Sim? e se a gente tivesse pedido para poder calcular a distância entre dois pontos, como é que a gente faria? Entre dois pontos? É. Mas tá meio geral demais a sua pergunta, porque eu poderia, assim como eu peguei um ponto genérico aqui, né, da reta R, quer dizer, da reta R mesmo, eu poderia usar o mesmo procedimento para calcular um ponto da... desculpe, aqui no nosso problema eu peguei um ponto sobre a reta T, né? Peguei aqui esse ponto menos 1 sobre 2, e eu mostrei que esse ponto não tem nada de particular, né? A gente poderia ter escolhido qualquer outro ponto, desde que essas coordenadas satisfaçam essa equação aqui, certo? Da mesma forma, eu posso escolher qualquer ponto entre a reta R. Aí, para poder calcular a distância entre um e o outro, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, da distância entre os pontos, né? Agora sim, para garantir que esses dois pontos, né, estejam, como eu vou dizer, que a distância mínima, né, entre esses dois pontos, digamos aqui, um ponto Q sobre a reta R, né, que a menor distância entre eles possível, aí já é mais complicado, né? A gente precisa, vamos ver o que daria para fazer. Tendo a equação de T, né, e a equação de R, poderia traçar uma reta, bem aqui, passando pelas duas. Aí, né? E estipulando que essa reta forme um ângulo de 90 graus com essas duas aqui, né? Aí, como é que eu faço para poder determinar esse ponto Q? Volta lá no início da aula, segue esses 3 passos aqui. Você vai encontrar esses pontos P e Q de tal forma que a distância entre P e Q seja a menor possível. Certo? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas ela recai ao início da aula, onde eu apliquei aqueles 3 passos ali para poder estabelecer um ponto sobre a reta R, de tal forma que esse ponto fosse o ponto mais próximo possível do ponto P, a qual eu queria calcular a distância, né? Eu só posso garantir que ele é o mais próximo possível quando a gente forma aqui um segmento de reta unindo esses dois pontos, e esse segmento de reta forma um ângulo de 90 graus com a reta R, né, tida como referência, certo? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é basicamente por aí. Não, é porque eu tava dando uma olhadinha aqui na avaliação e teve uma das sessões que você pediu pra gente poder achar a distância entre dois pontos e dar uma reta. E eu fiquei extremamente na dúvida de como é que eu posso resolver isso, entendeu? Ah, tá. Aí é uma... Como vou dizer... Aí você vai ter que fazer uma certa manipulação com esses conceitos aqui, né? Lembra o que a gente fez nesse segundo exemplo? Queria calcular a distância entre duas retas, né? A gente não tem uma fórmula pronta para calcular a distância entre as duas retas. A gente tem a fórmula para a distância de um ponto e uma reta. Então, qual foi a nossa estratégia? Foi determinar um ponto sobre uma das retas e calcular a distância a distância em relação à reta, a outra reta, né?
Entendeu? A gente reduziu o nosso problema a algo que a gente conhece, né? Nesse daí vocês vão ter que fazer basicamente o mesmo. Aí eu recomendo que vocês desenhem, tentam representar aí os pontos no plano cartesiano, tudo vai rabiscando uma estratégia sobre como abordar esse problema. Ok? Ok. O objetivo é fazer pensar mesmo. Tentar... Afinal de contas são menos questões, né? Eu acho que até coloquei exercícios da lista, inclusive, e tudo, então fica... Acredito que vocês sejam capazes de resolver com base naquilo que a gente já viu aqui em aula. Mas é claro que... Professor, Opa! por exemplo, quando a gente já tem na questão uma coordenada pré-determinada, Uhum. a gente acha então os valores isolados, né? Por exemplo, seja A, B, e depois a gente pode estar aplicando direto nessa fórmula de distância, né? Pode sim. A estratégia que vocês vão adotar para resolver cada uma é livre, né? Vocês escolham a... Por isso que eu falo, em geometria a gente tem esse recurso visual, né? Pelo menos na geometria plana e na espacial ainda dá para a gente visualizar muita coisa. Então tentem recorrer a isso, tentem representar geometricamente aquilo que o problema está informando, que nessa representação a gente vendo ali acaba tirando alguma ideia, entendeu? Aí essa é a dica que eu dou no momento, né? Porque quando vocês chegarem lá nas geometrias não euclidianas, por exemplo, o recurso visual já vai ser mais difícil. Então, afinal de contas, imaginem calcular a distância entre dois pontos, só que não sobre um plano, mas sobre um paraboloide hiperbólico, né? É um negócio mais estranho, sabe? Então, eu não consigo visualizar muito bem isso. Então, eu só consigo chegar nisso através de equações, não visualmente, certo? Então é isso. Alguma dúvida até agora? Não? Bom, então o que eu tinha para passar da aula de hoje era isso, né? A gente trabalhar esse conceito de distância entre ponto e reta. Resolvemos alguns exemplos, entendemos uma metodologia sobre como fazer isso e em seguida vimos como aplicar a fórmula geral, né? E eu espero que com isso e o conteúdo das aulas anteriores sejam bastante para vocês completarem as listas. Quem não entregou as listas ainda pode tentar ir me entregar até segunda também, tá? Tem o final de semana para fazer a prova e finalizar as listas, ok? Não tem problema de atrasar não. Certo? Então sem mais delongas, a gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos e bom final de semana. Até não sei quando aí. Boa noite. Então, tchau pessoal, até mais. Boa noite, professor.